Súmulas de Direito Processual Penal do Superior Tribunal de Justiça. Vamos fazer uma leitura estratégica das 41 súmulas de Direito Processual Penal do STJ com atualizações em 2024. Súmula 676. Em razão da Lei nº 13.964 de 2019, não é mais possível ao juiz de ofício decretar ou converter prisão em flagrante em prisão preventiva, julgado em 11 de 12 de 2024. Súmula 670. Nos crimes sexuais cometidos contra a vítima em situação de vulnerabilidade temporária, em que ela recupera suas capacidades físicas e mentais e o pleno discernimento para decidir acerca da persecução penal de seu ofensor, a ação penal é pública condicionada à representação, se o fato houver sido praticado na vigência da redação conferida ao artigo 225 do Código Penal. A súmula foi em 2024. Súmula 667 do STJ em 2024. Eventual aceitação de proposta de suspensão condicional do processo não prejudica a análise do pedido de trancamento de ação penal. Súmula 648 do STJ diz o seguinte: a superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus. Súmula 644. O núcleo de prática jurídica deve apresentar um instrumento de mandato quando constituído pelo réu hipossuficiente, salvo nas hipóteses em que é nomeado pelo juízo. Súmula 604. O mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público. Súmula 546. A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor. Súmula 521. A legitimidade para execução fiscal de multa pendente de pagamento imposta em sentença condenatória é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública. Súmula 455. A decisão que determinar a produção antecipada de provas com base no artigo 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo. Súmula 347. O reconhecimento de recurso de apelação do réu independe de sua prisão. O reconhecimento de recurso de apelação do réu independe de sua prisão. Súmula 337. É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva. Súmula 330. É desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 do Código de Processo Penal na ação penal instruída por inquérito policial. Súmula 273. Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado. Súmula 267. A interposição de recurso sem efeito suspensivo contra a decisão condenatória não obsta a expedição de mandado de prisão. Súmula 243. O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de 1 ano. Súmula 234. A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia.
Súmula 209. Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida incorporada ao patrimônio municipal. Súmula 208. Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante órgão federal. Súmula 200. O juízo federal competente para processar e julgar acusado de crime de uso de passaporte falso é do lugar onde o delito se consumou. Súmula 172. Compete à Justiça Comum processar e julgar militar por crime de abuso de autoridade, ainda que praticado em serviço. Súmula 165. Compete à Justiça Federal processar e julgar crime de falso testemunho cometido no processo trabalhista. Súmula 151. A competência para o processo e julgamento por crime de contrabando ou descaminho define-se pela prevenção do juízo federal do lugar da apreensão dos bens. Súmula 147. Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público federal quando relacionados com o exercício da função. Súmula 140. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vítima. Guarde bem a súmula 140. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vítima. Súmula 122. Compete à Justiça Federal processar o julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do artigo 78, inciso 2, a linha A do Código de Processo Penal. Guarde bem a súmula 122. Compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do artigo 78, inciso 2, a linha A do Código de Processo Penal. Súmula 107. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime de estelionato praticado mediante falsificação das guias de recolhimento das contribuições previdenciárias quando não ocorrente lesão à autarquia federal. Súmula 104. Compete à Justiça Estadual o processo e julgamento dos crimes de falsificação e uso de documento falso relativo a estabelecimento particular de ensino. Súmula 91 foi cancelada. Súmula 90. Compete à Justiça Estadual Militar processar e julgar o policial militar pela prática de um crime militar e a comum pela prática de um crime comum simultâneo àquele. Súmula 81. Não se concede fiança quando, em concurso material, a soma das penas mínimas combinadas for superior a 2 anos de reclusão. Súmula 78. Compete à Justiça Militar processar e julgar policial de corporação estadual, ainda que o delito tenha sido praticado em outra unidade federativa. Súmula 75. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar o policial militar por crime de promover ou facilitar a fuga de preso de estabelecimento penal. Súmula 64. Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa. Súmula 62. Compete à Justiça Estadual processar e julgar o crime de falsa anotação na carteira de trabalho e previdência social atribuído à empresa privada. Súmula 59. Não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado proferida por um dos juízes conflitantes. Súmula 53. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar civil acusado de prática de crime contra instituições militares estaduais. Súmula 52. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento
por excesso de prazo. Súmula 47. Compete à Justiça Militar processar e julgar crime cometido por militar contra civil com emprego de arma pertencente à corporação, mesmo não estando em serviço. Súmula 21. Pronunciado réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. Súmula 9. A exigência da prisão provisória para apelar não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência. Súmula número 6 do STJ, nossa última súmula dentro das 41 súmulas de direito processual penal do Superior Tribunal de Justiça. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar delito decorrente de acidente de trânsito envolvendo viatura de polícia militar, salvo se autor e vítima forem policiais militares em situação de atividade. Deus é bom e ama você. Vem com Robson Concursos e juntos vamos vencer. Segue meu Instagram, Força e Honra, se inscreve no canal, deixa o teu like, comenta e compartilha. E até o próximo vídeo, querendo Deus, força e honra e amém.